Olá, vamos iniciar mais uma videoaula, hoje com a segunda parte do assunto análise combinatória com o tema princípio fundamental da contagem. Mais uma vez, utilizarei o programa Educandos para iniciar esta aula. Acompanhe comigo. Veja, qual o número máximo de táxis numa cidade que adota placas de trânsito de 4 dígitos e letras iniciais TX para táxis? Gente, tem aqui uma amostra que eu queria apresentar para vocês e já vou fazer o comentário sobre esse princípio fundamental da matemática ou da contagem. Veja, observe aqui na figura que nós temos então 10.000 possibilidades. Você poderia dizer, não, professor, deu 9.999. Mas lembre que você tem que incluir também a placa que tem 0 4 vezes seguidas. Mas o princípio fundamental da contagem se resume no seguinte. Acompanhe comigo esta anotação. Eu vou colocar aqui 4 traços que representam esses 4 dígitos. Então, analisemos comigo. Nós temos 10 dígitos, 10 números, de 0 até 9. Sendo assim, na primeira opção aqui, eu poderia usar de 0 a 9 tranquilamente, ou seja, nós teríamos 10 números para serem colocados nessa primeira opção, certo? Na segunda opção, também eu teria a mesma coisa, eu poderia repetir novamente todos os 10. Na terceira e também na quarta, acontece a mesma coisa. Então, o princípio fundamental da contagem se resume justamente nisso, na multiplicação desses fatores. Sendo assim, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000, 1.000 vezes 10, nós temos então 10.000 possibilidades, tá certo, de criarmos placas diferentes com 4 dígitos. Vamos para a segunda questão. Veja só, pessoal. 3 times de futebol A, B e C participam de um triangular no qual todos os times se enfrentam. De quantas formas diferentes eles podem se classificar? No caso aqui, eu vou arrastar e eu vou obter o espaço amostral. Você lembra, espaço amostral são todas as possibilidades, né, daquele evento que se pede. Nesse caso aqui, eu tenho o time A. O time B ele pode se classificar como segundo, o time C pode se classificar como terceiro. Então, já tem a primeira forma. Mas poderia acontecer o seguinte, o time A ser primeiro colocado, o time C ser o segundo e o time B ser o terceiro colocado. Nós já temos, então, 2 formas. Na terceira forma, eu poderia dizer que o time B seria o primeiro colocado, o time A o segundo e o time C o terceiro. Ou poderia também colocar time B como primeiro, time C como segundo e o time A como terceiro. E ainda uma quinta forma, eu poderia colocar o time C como primeiro, time A como segundo, time B como terceiro. E ainda uma sexta opção, que seria o time C como primeiro colocado, o time B como segundo colocado e o time A como terceiro colocado. Então, observe aqui, de quantas formas diferentes A, B e C podem se classificar? 6 ou mais de 6? Obviamente, 6 maneiras. Você sentiu alguma dificuldade em montar as configurações? Obviamente não. É bem simples, né? Mas o que aconteceria se você precisasse escrever 2 milhões de formas diferentes? Aqui fizemos somente 6, né? Se fosse 2 milhões de formas diferentes, não seria melhor, então, você ter uma maneira, uma fórmula para encontrar a quantidade desses elementos? É isso que a gente vai perceber agora. Veja, mais uma vez, utilizando o princípio, aqueles tracinhos da primeira questão, podemos designar o seguinte. Veja só, para primeiro lugar, eu poderia determinar qualquer um dos 3 times para ser campeão, correto? Em segundo lugar, me sobrariam quantas opções? 2 opções, obviamente, porque uma já estaria reservada para o primeiro lugar. E para terceiro lugar, teríamos uma única opção. Fazendo o princípio multiplicativo, nós teremos então 6
formas diferentes, tá certo? De classificação, que são as mesmas que a gente acabou de ver também no espaço amostral, que detalha cada um desses elementos. Ou seja, usando esse princípio, eu posso descobrir que há 6 formas diferentes, sem precisar detalhar o espaço amostral desses elementos. Na sequência aqui, vamos ver, nós temos... Interessante, essa conta que nós vamos ver agora, ela é bem curiosa. Veja, na loteria esportiva, há 3 opções de resultados para 13 jogos de futebol. Se uma pessoa desejar marcar todas as possibilidades, quantos cartões ela deveria jogar? Veja, não sei se você conhece a loteria esportiva, nós temos 3 opções para cada jogo. Temos aqui, por exemplo, o jogo 1, o time primeiro contra o time segundo, na qual, se eu achar que o primeiro time vai ganhar, eu marcaria aqui. Se eu achar que o segundo ganhasse, eu marcaria essa outra opção. E se eu achar que os 2 times empatam, eu marco essa opção aqui do meio. Lembre que eu tenho que fazer isso 13 vezes. Então, se uma pessoa fosse marcar todas as possibilidades possíveis em vários cartões, quantos cartões dariam para ser marcados? O que é que você acha? Pensa um pouquinho. Eu acredito que muitas pessoas devem pensar, professor, eu acredito que deve se dar 39, né? São 13 opções, são 3 marcações, daria 39. Mas será que é isso? Vamos ver o resultado? Observa. Você pode acompanhar aí nesse reloginho. Ele está fazendo a simulação da quantidade de cartões que deveriam ser marcados, tá certo? Se nós optássemos por todas as opções possíveis. E para nossa surpresa, nós temos o valor de 1.594.323 possibilidades diferentes de marcarmos os cartões. E aí você me diria, mas como isso é possível? Mais uma vez, princípio multiplicativo. Observe, eu vou colocar aqui, no caso, 13 tracinhos, tá certo? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pensemos o seguinte, no jogo 1, nós teremos quantas possibilidades? 3 possibilidades, correto? Pode ganhar o time 1, o time 2, ou pode empatar. No jogo 2, acontece a mesma coisa. E assim por diante. Podemos então perceber que esse 3, certo? Ele ocorre em todas as 13 opções. Portanto, nós temos 3 elevado a 13. Ou seja, 3 multiplicado 13 vezes seguidas. E por isso nós obtemos esse número tão grande aí, né? Que é 1.594.323 opções diferentes. Interessante, né? Vamos para a próxima. Uma estrada que passa entre 2 cidades, A e B, possui 2 saídas para A e 3 para B. De quantas formas uma empresa de ônibus pode determinar o itinerário de uma linha de ônibus que sai de A para B? Então, observe, nós temos aqui 2 entradas para a cidade A e para a cidade B nós temos 3. De quantas formas diferentes uma empresa de ônibus pode fazer o seu itinerário? 5 formas? 6 formas? 8 formas? Talvez olhando apenas o desenho, possamos pensar, seriam 5, né? Nós temos 2 estradas na cidade A e nós temos 3 estradas na cidade B, mas não é assim. Mais uma vez aqui, nós usamos o princípio multiplicativo. Veja, na cidade A, nós temos 2 opções de estradas. Já na cidade B,
nós temos 3 opções de estradas. Portanto, através desse princípio multiplicativo, nós temos então 6 formas diferentes de fazermos essa trajetória. Há uma pequena ilustração, você pode observar aí na sua tela, né? Saindo então da primeira estrada, nós passaríamos então a ter 3 opções para seguirmos em direção à cidade B. Da mesma forma, se eu sair da estrada 2, eu novamente terei mais 3 opções para chegar à cidade B. Sendo assim, nós temos 6 possibilidades ou 6 trajetos. Lembre, é um princípio multiplicativo. Agora observe este outro exemplo aqui. Eu vou apagar aqui para que a gente possa fazer o cálculo. Veja, 3 estradas A, B e C. Deixa eu fazer aqui uma breve ilustração. Nós temos 3 estradas A, B e C. Conduzem ao topo de um morro. De quantos modos diferentes uma pessoa pode subir e descer esse morro? Veja, subir e descer esse morro. Nesse caso, nós podemos perceber o seguinte. Nós temos 2 opções, subir e descer. Gente, no caso aqui, para subir, ele teria quantas opções? 3 opções, certo? E para descer? Mais uma vez, nós teríamos 3 opções. Ou seja, no total, nós teríamos 9 opções diferentes de fazer esse trajeto. Mas, professor, como assim 9? Não dá a impressão que são 6? Gente, observe aqui, se eu subisse da estrada 1, eu teria, então, 3 opções para retornar ao meu ponto inicial, certo? Portanto, já teria 3 opções. Se eu seguisse do caminho B e voltasse, mais uma vez eu teria 3 opções, certo? E também, se eu fosse do caminho C, mais uma vez eu teria 3 opções. Portanto, 3 mais 3 mais 3, 9 opções. Sendo assim, com o princípio multiplicativo, 3 para ir e 3 para voltar, ou seja, 9 opções. Mais uma vez, olha só. Num grupo de 4 rapazes e 3 moças, de quantos modos podemos escolher um rapaz para presidente e uma moça para secretária de uma agremiação? Mais uma vez, gente, vamos usar o princípio multiplicativo. O que é que ele deseja? Ele quer escolher um rapaz para presidente, tá certo? E ele quer escolher uma moça para secretária. Sendo assim, quantas opções nós temos de rapazes? Observe na pergunta aqui que nós temos 4 opções. E quantas opções de moça nós temos? Na pergunta diz 3 moças. Portanto, a resposta bem simples aqui, nós temos, então, 12 maneiras diferentes de nós escolhermos um rapaz para presidente e uma moça para secretária dessa agremiação. Observamos, então, esse próximo exemplo. Quantos números de 2 algarismos, vamos lá, 2 algarismos distintos. Essa palavra aqui merece um destaque, que eu vou explicar. Quando ela aparece, tem um significado especial. Gente, quando aparecer a palavra distintos em uma questão, significa que esses números eles não podem repetir. Se não vier, por exemplo, você lembra daquela questão que nós vimos no começo, daquela placa que tinha 4 dígitos, e eu coloquei que poderia repetir 10 na primeira, 10 na segunda, 10 na terceira e 10 na quarta? Nessa daqui eu não posso fazer a mesma coisa. Por quê? Porque nessa aqui ele pede números distintos.
Se são números distintos, então nós não podemos repetir. E ainda tem uma outra observação importante. Se são formados por dois algarismos, e nós, no caso, nós devemos usar o sistema decimal, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mais uma pequena observação. Se eu quero formar um numeral com 2 dígitos, eu não posso utilizar o 0 na frente. Porque se eu utilizar o 0 na frente, ele não tem valor. Portanto, ele não vai ser de 2 dígitos. Poderia acontecer se fosse placa de trânsito. Na placa de trânsito, o 0 na frente pode ser colocado. Mas números normais, o 0 não tem valor, portanto, não é considerado como um segundo dígito. Sendo assim, nessa primeira opção aqui, nós teríamos, então, 9 possibilidades. Por que 9 possibilidades? Porque eu não posso colocar o 0 no início. Para ser um algarismo de 2 dígitos, o 0 não pode estar no início, tá certo? E nessa segunda possibilidade, quantos números, então, eu poderia utilizar? Já que eu não posso repetir um deles que vai estar na frente. Dessa vez, nesse segundo aqui, eu posso colocar o 0? Sim, eu posso colocar o 0. Mas como um dos números já vai ser utilizado nesse primeiro dígito, então nós vamos ter o quê? 9 opções no segundo dígito. Sendo assim, números distintos que não se repetem, nós teríamos então 81 possibilidades. No caso, se a pergunta não tivesse esse nome distintos, a gente poderia repetir. Mesmo assim, nós teríamos na primeira opção 9 desses dígitos para serem escolhidos, porque, como já disse, não posso incluir o 0, tá certo? Considerando como um numeral de 2 algarismos. Porém, na segunda opção, eu poderia usar os 10 dígitos, porque eu poderia repetir o mesmo que eu utilizei aqui no primeiro dígito. Sendo assim, nós teríamos 90 opções diferentes. Agora, um detalhe. Se, porventura, se referisse a placas de trânsito, aí sim eu poderia utilizar, tá certo, as 10 opções, tanto no primeiro dígito como no segundo. Em placas, em apenas placas de trânsito, isso é permitido. Lembre-se desse detalhe, tá certo? Bom, neste último exemplo aqui do programa Educandos, porque na sequência eu vou continuar com outros exemplos em PowerPoint para tornar mais clara a explicação, vemos o seguinte, ó. Quantas motocicletas podem ser licenciadas se cada placa contém 2 letras e 3 algarismos? Gente, vamos lá. Princípio multiplicativo. Nós temos aqui, ó, 2 letras, tá certo? E nós temos 3 algarismos. Vou separar aqui letras, tá certo? E 3 algarismos. Observe que na pergunta não foi dito a palavra distinta. Se não foi dita a palavra distinta, significa que eu posso repetir em cada uma delas. Então, como aqui são letras, quantas letras nós temos em nosso alfabeto? 26. Então, eu teria 26 opções aqui, nesse primeiro, tá certo? Teria, mais uma vez, 26 opções nesse segundo, porque as 2 primeiras são letras. E nas outras, que são números, nós teríamos, então, 10 opções na primeira, 10 opções na segunda e 10 opções na terceira. Sendo assim, nós temos, então, 26 vezes 26 dá 676. E 676 vezes 10 vezes 10 vezes 10, no caso, dá 1000 aqui, né? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000.
676 vezes 1.000, nós temos então 676 mil possibilidades de nós fazermos placas, tá certo? Utilizando 2 letras e 3 algarismos. Mas aproveitando essa mesma questão, se aqui tivesse a palavra distintas, veja como ficaria. Mais uma vez, eu vou repetir aqui os 5 tracinhos, tá certo? 3, 4, 5 tracinhos. Lembrando que as 2 primeiras se referem a letras, tá certo? E as outras se referem a números. Então, veja só. Se fosse distintas, veja, eu estou fazendo agora cálculos como se fosse distintas. Sendo distintas, eu teria, então, primeiro, 26 possibilidades nesse primeiro tracinho. E no segundo tracinho, eu teria 26? Não. Eu terei 25 possibilidades. Porque uma delas eu já estaria utilizando, tá certo? Nesse primeiro tracinho, nesse primeiro aqui, ok? Já em números, nós temos, então, 10 opções no primeiro número. No segundo, eu não posso ter 10, porque se é distintas, eu não posso repetir. Eu teria quantas opções? 9 opções. E no terceiro, eu teria 8 opções. Então, fazendo a multiplicação 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8, nós obtemos 468 mil possibilidades de fazermos placas distintas, certo? Placas que, no caso, podem se repetir, lembre, nós tínhamos 676 mil possibilidades, mas das que são distintas, tá certo? Nós temos 468 mil. Na sequência, nós vamos ver alguns exemplos agora através do PowerPoint para reforçar mais esse assunto. Bom, gente, vamos para a segunda parte com alguns exemplos a mais para reforçarmos esse tema. Então, temos aqui um exemplo de arranjo com repetição. Observe, em uma urna há 4 fichas, elas são numeradas de 1 a 4, certo? Uma pessoa retira uma ficha, anota o número da mesma em um papel e recoloca a ficha, veja, recoloca a ficha na urna, repetindo o processo mais 3 vezes, criando assim uma sequência de 4 números. Quantas sequências são possíveis nesse caso? Percebam, 4 fichas. A pessoa aqui no primeiro sorteio que realizou, tirou uma dessas fichas, anotou o número que ali ele sorteou, devolveu essa ficha e fez mais 3 sorteios. Em outras palavras, foram 4 sorteios para que se formasse uma sequência de 4 números. A pergunta é, quantas sequências são possíveis nesse caso? Veja que nesse caso aqui, nós temos aqui as 4 opções do princípio fundamental, né? São os 4 sorteios, tá certo? Como aqui diz na pergunta que a ficha foi recolocada, ou seja, ela pode se repetir novamente no novo sorteio, então se são 4 fichas, nessa primeira opção nós vamos ter o quê? 4 opções de sorteio. Como foi colocada novamente eu vou ter 4 opções, depois mais 4 e depois mais 4 opções. Por quê? Cada vez que ela sorteava aquela ficha, ela devolvia a mesma ficha. Sendo assim, mais uma vez, nós teríamos 4 opções de sorteio para cada uma dessas sequências. Nesse caso aqui, nós então temos 4 elevado à quarta potência, nós temos então 256 possibilidades. Lembrando que, se aqui no caso a ficha não fosse recolocada, ou seja, que não se repetiria, então eu teria nessa parte aqui, ó, nós teríamos
4 opções no primeiro, certo? Teríamos 4 opções no primeiro. No segundo, nós passaríamos a ter 3, caso a ficha não fosse recolocada. Na próxima, nós teríamos 2 opções e uma opção na última. Então, nesse caso, daria o quê? 12 vezes 2, nós teríamos 24 opções apenas, tá certo? Se a ficha não fosse recolocada, se ela não se repetisse. Veja, ela se repetindo, nós temos 256 possibilidades. Mas, sem repetir, nós teríamos apenas 24 possibilidades, tá bom? Vamos seguir? Vejamos agora este exemplo 2. Quantos números de 3 algarismos distintos, veja, distintos, no caso, são algarismos diferentes, tá certo? Que não podem se repetir. Podemos montar com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Veja, se são formados por 3 algarismos distintos, então nós temos aqui o princípio fundamental, aqueles 3 tracinhos, e vamos então determinar aqui a sua resposta. Bom, nós temos aqui quantas opções? Nós temos 5 opções. Então, no primeiro, nós temos então 5 possibilidades de usar, né, cada um destes. Na segunda opção, nós passaremos a ter 4. Por quê? Porque são distintos. Se são distintos, então são diferentes. Eu não posso repetir um deles, certo? E na terceira opção, nós passaremos a ter apenas 3, porque uma das opções eu utilizaria no primeiro, outra no segundo, sobrando apenas 3 opções para esse terceiro tracinho aqui do princípio fundamental da contagem. Sendo assim, nós temos então 5 vezes 4 é 20 vezes 3, 60 possibilidades, tá certo? Ou poderemos montar 60 números com 3 algarismos distintos. Lembre-se. Se a pergunta aqui não viesse essa palavra distintos, eu poderia utilizar 5 aqui em cima, tá certo? Poderia usar 5 na segunda opção, porque eu poderia repeti-la no caso, né? E novamente 5 aqui nessa terceira opção. Então, se não fosse números distintos, nós teríamos 125 possibilidades. Mas, como eram algarismos distintos, então nós não repetimos. Portanto, 5 na primeira, 4 na segunda, 3 na terceira, o que totaliza 60. Vejamos esse próximo exemplo. Veja, quantos números de 3 algarismos distintos, veja mais uma vez a palavra distintos, ou seja, que não pode se repetir, podemos montar com os números 0, 1, 2, 3 e 4. Gente, observação. Nesse caso, eu não posso utilizar o 0 no início para formar um número com 3 algarismos. Tipo assim, ó, 0,23. Ele não é considerado um número de 3 algarismos, apenas de 2, porque o 0 aqui na frente ele não tem nenhum valor, certo? Como 0,45 e tantos outros. Nesse caso, observe. Então, aqui usando o princípio aqui, aqueles tracinhos, né? Já que são 3 algarismos distintos. Nessa primeira opção aqui, eu não posso usar as 5 ou os 5 números que estão aqui disponíveis. Eu poderia usar apenas quanto? 4 deles. Por que 4 deles? Porque eu não posso iniciar com o 0, certo? Agora, nesse segundo tracinho aqui, quantos números nós podemos utilizar? Veja, nós não utilizamos o 0 nesse primeiro, mas aqui eu já posso utilizar ele, não posso? Sendo assim, eu vou ter então 4 possibilidades. Por quê? Eu não posso usar os 5, porque um deles estará aqui, nesse primeiro, mas eu posso usar qualquer um dos outros 4. Portanto, nós temos 4 possibilidades para o segundo. E para esse terceiro tracinho, nós passaremos a ter o quê? 3 possibilidades. Porque são algarismos distintos que não podem se repetir. Então, repetindo novamente para você, né?
Nesse primeiro aqui, nós temos 4 possibilidades. Por quê? Porque nós não podemos utilizar o zero no início para formarmos um número com 3 algarismos. Na segunda opção, nós tivemos 4, porque agora nós podemos usar o zero, mas um deles estará ocupado na primeira posição. Portanto, 4 opções. E nesse terceiro, passaremos a ter 3, porque já utilizaremos um número nesse primeiro e um número nesse segundo espaço. Sendo assim, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, nós passamos a ter 48 possibilidades de construirmos esses numerais. Veja agora esse quarto exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos que começam com 2? Veja, dessa vez, começam com 2. Podemos montar com esses números. Mais uma vez, vamos lá. Gente, se começa com 2, quantos desses números eu posso utilizar? Obviamente, somente um deles. E para essa segunda opção, quantos passaremos a ter? Bom, se vamos usar um deles e são 5, nós passaremos a ter 4 possibilidades. Por quê? A questão, mais uma vez, pede números distintos, que não se repetem. E nessa terceira opção, se nós utilizamos uma opção aqui, outra opção aqui, dos 5 sobrariam 3 opções. Sendo assim, nós temos 12 possibilidades. Agora, como termo de curiosidade, se não fosse distinto, se não aparecesse essa palavra distinto ou diferente, como ficaria? Bom, nesse caso aqui, nós teríamos também uma única opção, porque começaria com 2, e eu passaria até aqui na segunda opção os 5 números ali, certo? Disponíveis, e aqui também os 5 números, por quê? Porque eu posso repeti-los. Portanto, nesse caso, se não fossem distintos, eu passaria a ter 25 opções, em vez de 12 opções, que no caso é a resposta sendo números distintos que não se repetem. Veja esse próximo exemplo. Esse aqui, pessoal, é uma questão estilo Enem. Você sabe que questões de estilo Enem geralmente tem um texto bem complexo, grande, que precisa ser lido com bastante atenção. Observe aqui, ó. Um determinado site utiliza uma senha de acesso composta por 5 caracteres, sendo os 2 primeiros alfabéticos, ou seja, 26 letras, né? E os 3 últimos numéricos, 10 algarismos, 0 a 9. Para tornar ainda mais seguro o acesso ao site, a direção resolveu instituir uma nova senha. Veja, nova senha. Essa nova senha agora tem 6 caracteres. Antes eram 5, né? Sendo os 3 primeiros alfabéticos e agora os 3 últimos numéricos. Quer dizer, os numéricos permaneceram, né? Só aumentou então um alfabético. Com essa nova decisão, quantas senhas adicionais poderão ser cadastradas depois dessa mudança? Bom, vamos então juntar as informações. Primeiro, a quantidade de senhas que o site oferecia antes do aumento era dada por, observe, você lembra, as 2 primeiras eram letras, não é isso? E as 3 últimas eram números. Então, nós passamos aqui a ter, ó, nas 2 primeiras, nós temos 26 vezes 26. Veja que a pergunta não diz distintas. Se não diz distintas, então eu posso repetir. Então, 26 opções na primeira, 26 na segunda, e as 3 últimas se referia a números, certo? Se ele referir a números, nós temos 10 opções, que vai de 0 até 9. Sendo assim, temos 10 na primeira, 10 na segunda e 10 na terceira, porque eu posso repetir. Veja, não apareceu a palavra distintas. Sendo assim, veja, a primeira senha que eles tinha 676 mil possibilidades. Mas você lembra que a pergunta diz que houve um aumento. A senha passou a ter esse aqui a mais, sendo que
No caso, passaram a ser 3 delas de letras e 3 de números. Sendo assim, nós temos 26 vezes 26 vezes 26, que são as letras, e 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, nós passamos a ter 17.576.000 possibilidades de novas senhas com essa configuração. A pergunta dizia o seguinte: o aumento no número de senhas é dado pela diferença entre esses dois valores. Ou seja, quantas senhas foram possíveis se criar a mais em comparação da primeira com a segunda opção que fora feita. Nesse caso, nós temos aqui 17.576.000 menos esse valor, que é 676.000. Portanto, nós passamos a ter 16.900.000 novas senhas com essa mudança. Interessante, né? Mudou apenas uma, colocando no caso aí uma letra a mais, e nós passamos a ter 16 milhões, quase 17 milhões de possibilidades a mais, só porque acrescentou apenas uma letra. E é isso que acontece quando a quantidade de placas de carro, por exemplo, ela não suporta mais aquela quantidade de carros produzidos, eles aumentam ali uma letra ou um número para que assim possa ter mais acesso a construir outras placas diferentes, tá bom? Vejamos agora este exemplo de uma questão da Unicamp São Paulo. Sabendo que os números de telefone não começam com 0 nem com 1, calcule quantos números de telefone podem ser formados com 7 algarismos. Eu vou adiantar aqui já, tá certo? Então observe aqui porque ficou dessa forma que você está vendo aí na tela. Gente, nós temos aqui 7 opções então, não são 7 algarismos? 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja, eles não podem começar nem com 0 nem com 1. Bom, se não pode nem com 0 com 1, nós passamos a ter o quê? 8 possibilidades de utilizarmos, tá certo? Nesse primeiro aqui, tracinho do princípio multiplicativo. Os demais passam a ser 10. Porque aqui a palavra distinta não está contida na pergunta. Observe, não tem distintas ou diferentes. Então eu uso 8 na primeira, porque não posso começar nem com 0, nem com 1, portanto sobram 8 possibilidades, e as demais passam a ter 10. Sendo assim, nós temos 8 milhões de possibilidades. Agora eu vou colocar a mesma pergunta sendo distintas. Observe, aqui sabendo que os números de telefone não começam com 0 nem com 1, calcule quantos números distintos de telefones podem ser formados com 7 algarismos. A mesma coisa, observe. Temos aqui os 7 traços, novamente. Na primeira, nós temos 8 possibilidades, tá certo? Daqueles 10 algarismos de 0 a 9. Como eu não posso repetir, uma dessas opções estará na primeira. Portanto, sobrarão 9 opções para a segunda, 8 opções para a terceira, 7, 6, 5, 4, tá certo? Porque nós estaremos utilizando uma das opções sempre no tracinho anterior. Como aqui diz que é distintas, então não posso repetir. Por isso vai assim reduzindo uma por uma. Nesse caso, então, passaremos a ter 483.840 possibilidades. Bom, nessa última questão, qual o total de anagramas da palavra vestibular? Primeiro precisamos entender o que significa anagramas. Anagramas é uma arrumação possível com as letras de uma palavra. Por exemplo, V-S-E-T-I-B-U-L-A-R é um dos anagramas da palavra vestibular. Ou seja, é a mistura dessas letras formando outras palavras com ou sem sentido, certo? Nesse caso aqui, como nós temos 10 letras, você pode observar, vestibular temos 10 letras, então teríamos o seguinte, observe, nós teríamos então na primeira opção 10, na segunda opção nós passaríamos a ter 9, porque uma das letras estaria no primeiro, certo? E assim por diante.
Perceba que eu vou até o 1. Isso daqui também pode ser representado através do número chamado fatorial. O que é o número fatorial? É quando eu coloco um número aqui, tá certo? Unido com uma exclamação. Significa que esse número aqui, no caso 10, será multiplicado por todos os números anteriores até chegar em 1. Ou seja, é uma forma simplificada. Em vez de escrever 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eu simplesmente escrevo 10 e o sinal de exclamação. E isso chama-se número fatorial. Ainda dentro dessa questão, veja só, algo aqui bem interessante. Na letra A aqui, ó, quantos anagramas começam com vogal? Observe. Gente, se começam com vogal, então das 10 letras aqui de vestibular, eu percebo que somente 4 delas são vogais. Sendo assim, na primeira opção, eu teria então as 4 que estão aqui determinadas. Bom, se vestibular tem 10 letras e uma delas vai estar ocupada na primeira, passamos a ter o quê? 9 opções na segunda, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por quê? Porque eu não posso repetir. Em anagrama, eu não repito. Ou seja, em anagrama, elas sempre serão distintas. Tá certo? Então, a resposta poderia ser 4 vezes 9 fatorial. Ou seja, em vez de eu copiar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 e assim por diante, eu poderia simplesmente colocar 4 vezes 9 fatorial. Quando eu faço 9 fatorial, ou seja, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós obtemos 362.880. Inclusive, deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês aqui. Na calculadora, no caso científica, né, nós temos a calculadora comum, padrão, e nós temos a calculadora científica, que você pode encontrar também no seu celular. Observe aqui que quando eu pego 9 e eu coloco aqui, ó, esse aqui é fatorial. Tá vendo aqui N e a exclamação? Quando eu aperto aqui, ó, 9 fatorial, dá 362.880. Como na questão aqui é multiplicado por 4, então nós temos 1.451.520 possibilidades, tá certo? De ser feito anagramas começando com vogal. Gente, encerrando aqui com um detalhe muito importante, veja essa pergunta. Ó, quantos anagramas começam com vogal e terminam com consoante? Nesse caso aqui dos 10 tracinhos, nós teremos na primeira, nós teremos as 4 opções iniciais das vogais e teríamos as 6 opções aqui, ó, que terminam com consoantes da palavra vestibular. Vestibular tem 4 vogais e 6 consoantes. Sendo assim, nós temos uma das opções estaria então aqui no primeiro tracinho e a outra opção no segundo tracinho. Sobrando então 8 para esse daqui, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 para as demais. A qual poderia representar da seguinte forma, ó, 4 possibilidades desse, vezes 6 possibilidades desse outro, vezes 8 fatorial. Porque 8 fatorial seria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou simplesmente você poderia multiplicar logo tudo isso. 4 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 e vezes 6. Mais uma vez, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, 8 fatorial, utilizando então a calculadora. Observe, 8 fatorial, nós temos então 40.320, no caso, vezes 4 possibilidades das vogais, vezes 6 possibilidades das consoantes, no total nós teríamos então 967.680 possibilidades de termos anagramas que começam com vogal e que terminam com consoante, tá certo? Gente,
Assim nós encerramos essa videoaula. Qualquer coisa, repete mais uma vez essa videoaula desde o comecinho, para que você possa reforçar aquilo que você está estudando nesse assunto. Depois faça as suas anotações das partes principais, dos principais exemplos, não precisa anotar todos, os principais que você achar necessário, e depois você vai me enviar para que eu possa conferir e anotar o seu carimbo, tá bom? Um abraço para você e até a próxima videoaula.